localizadas no norte do Atlântico, estão a centenas de quilômetros da ilha mais próxima. Embora dependam de outro país, possuem uma cultura própria e singular. É delas o traçado de túneis subaquáticos mais curioso do mundo. Além disso, há uma intensa imigração de mulheres vindas da Tailândia e Filipinas. Ficou curioso? Então pegue seu passaporte e embarque nessa viagem. O barato de hoje é Ilhas Faroé. Ilhas Faroé consistem em um arquipélago composto por 17 ilhas habitadas, uma desabitada e várias ilhotas a mais. A área das Ilhas Faroé é de 1.396 km². É quase um terço do menor município brasileiro, a pequenina Santa Cruz de Minas, no estado de Minas Gerais, que possui extensão territorial de 3.565 km². A distância entre os extremos norte e sul das ilhas é de 113 quilômetros. Para situarmos melhor no mapa, esse conjunto de ilhas está localizado no meio do caminho entre Noruega e Islândia, e um pouco mais próximo da Grã-Bretanha. Por estar no paralelo 61 Norte, as temperaturas costumam ser baixas na maior parte do ano. É válido destacar que outros territórios localizados na mesma latitude são muito mais frios. As temperaturas menos severas nas Ilhas Faroé são por conta da corrente do Golfo, que traz uma água mais quente, amenizando as temperaturas extremas. A corrente do Golfo possibilita que em nenhum momento do ano a temperatura média esteja abaixo de 0 graus. O nome Ilhas Faroé significa Ilhas dos Cordeiros, o que é visivelmente explicado quando vislumbramos que existem aproximadamente 80 mil ovelhas, enquanto a população humana não chega a 50 mil. Ao caminhar pela capital Tórshavn, podemos ver a bandeira das ilhas, que mantém o antigo desenho dos países nórdicos, tal como Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia. A insígnia das Ilhas Faroé utiliza a Cruz de Santo Olavo. Em que pese seja um território dinamarquês, as Ilhas Faroé são uma nação constituinte do Reino da Dinamarca, igual à Groenlândia. As Ilhas Faroé têm uma boa margem para se autogovernar, graças ao status que tem desde 1948 e que foi ampliado em 2005. Desde esse momento, tem a possibilidade de conduzir suas próprias relações internacionais. Tanto é assim que contam com uma embaixada própria em Londres. Por um breve período, estiveram sob o comando do Reino Unido. Isso se deu durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista havia invadido a Dinamarca. Nessa época, os britânicos ocuparam as Ilhas Faroé e construíram um único aeroporto. Com o fim da guerra, foram devolvidas à Dinamarca. Os faroés não se consideram dinamarqueses, por possuírem uma cultura distinta e também pelas diferenças geográficas. As Faroé são ilhas escarpadas e isoladas no meio do oceano, com muito mais em comum com a Islândia ou com os arquipélagos noruegueses do que com a Dinamarca, que é um país continental e sem grandes elevações. As Ilhas Faroé não pertencem à União Europeia, apesar de que Copenhague, sim, tem representação em Bruxelas.
Nas últimas décadas, esta nação conquistou muitos avanços em infraestrutura, deixando para trás muitos países do mundo. As conexões entre as ilhas nunca foram fáceis, principalmente pelas condições geográficas. Mesmo com atracadores espalhados pelas ilhas, as condições climáticas são tão imprevisíveis que dificultam o transporte via mar. Então, na década de 70, se iniciou a construção de túneis submarinos, o que deu lugar a uma incrível rede de estradas. Atualmente, há mais de 20 túneis conectando as diversas ilhas. A maioria dos túneis possui uma relevância óbvia, como o que une Streymoy, onde está a capital, com Vágar, que possui o aeroporto. Já outros túneis parecem mais uma extravagância, como o de Kunoi, cujo tráfego é quase inexistente, por ter apenas 140 moradores. O encanto por túneis subaquáticos chegou ao ápice no ano de 2020, quando se inaugurou a primeira rotatória submarina do mundo. A rotatória conecta as duas maiores ilhas, Streymoy e Eysturoy, mas para a segunda permite ir em duas direções distintas, tanto para Strendur como para Runavík. Mas calma, o que parece ser uma grande loucura, na verdade permite reduzir a viagem desde a capital, Tórshavn, drasticamente. O trajeto, que levava 55 km, agora é de apenas 17. O túnel chega a 187 metros de profundidade, e tal rotatória pode ser considerada uma verdadeira obra de arte. O investimento foi de 140 milhões de euros, o que implica um enorme gasto para esta pequena nação, o equivalente a 5% do seu produto interno bruto. Mas, mesmo assim, não pode ser visto como gasto, e sim como investimento, já que estas conexões são fundamentais para a economia da ilha, especialmente para a indústria pesqueira, que aporta 90% das exportações. Com os túneis, cada ilha pode levar sua produção rapidamente a Tórshavn, o que reverte em uma grande vantagem financeira. Etimologicamente, Tórshavn significa Porto de Thor, o que deixa bem claro duas coisas. Primeiro, que trata-se de um porto, e segundo, a clara referência ao deus da mitologia nórdica. Thor, também conhecido como deus do trovão, é caracterizado pela sua forte estatura, pelas barbas e cabelos ruivos e por possuir um poderoso martelo denominado Mjolnir. Quem visite as ilhas talvez se surpreenda com que a grama não cresça apenas no solo. Lá também ela cresce nos telhados das casas. Para ver essa curiosidade, você não precisa viajar até lá. Basta fazer uma visita virtual utilizando o Google Street View. E falando em Google Street View, até o ano de 2016, as Ilhas Faroé não podiam ser acessadas por este aplicativo. Cansada de esperar que o local onde nasceu constasse no Google Street View, uma moradora atou câmeras de 360 graus em algumas ovelhas e esperou que elas se movimentassem pela cidade. Após isso, as imagens foram disponibilizadas na internet, sendo chamadas de Chip View. Tal fato chamou a atenção do Google, que finalmente realizou o trabalho da forma tradicional. Não sabemos se foi uma ação de marketing, mas no fundo funcionou muito bem para as reservas dos hotéis aumentarem 10% de um ano para o outro. Falando em hotéis, para diversificar a economia,
o turismo é uma das grandes apostas. Não é o local indicado para quem gosta de muito sol, calor e praia, mas os amantes da natureza poderão fazer inúmeros passeios com paisagens inesquecíveis, além de poderem desfrutar de auroras boreais, se viajarem para lá no inverno. Outra atração turística é o fato que as ilhas contam com uma quantidade muito grande de aves típicas daquela região. Outro ponto que chama muita atenção diz respeito à demografia, que no mínimo é bastante curiosa. A comunidade de imigrantes mais numerosa pertence às Filipinas. É difícil imaginar que a população filipina seja tão numerosa, uma vez que estamos falando de um país que está a mais de 10.000 quilômetros de distância e que é diferente em absolutamente tudo. A terceira maior comunidade é composta por tailandeses, que só não supera os vizinhos da Islândia. Você deve estar se perguntando por que asiáticos foram se estabelecer em um número tão grande em um local tão distante. Bem, a explicação para essas imigrações está em uma questão cultural. Após terminarem a escola, quase todos os homens nativos vão trabalhar na indústria pesqueira, devido à grande oferta de vagas e a uma remuneração bem atrativa. Já as mulheres têm o costume de cursar a faculdade no exterior, principalmente na Dinamarca. Ocorre que após a conclusão dos estudos, poucas mulheres retornam para casa, devido à escassez de vagas de emprego qualificadas. Tal fato gerou um déficit muito grande de mulheres nas ilhas. Para cada 100 mulheres que vivem em Faroé, há 108 homens. Essa diferença é ainda maior se fizermos um corte na faixa etária dos 25 aos 54 anos. Nesse campo, existem 116 homens para cada 100 mulheres. Sendo assim, encontrar uma noiva é uma tarefa muito difícil. Com a ajuda da internet e diferentes encontros, muitas asiáticas se instalaram em Faroé, onde há um melhor nível de vida que em seus países de origem. Depois foram vindo primas e amigas, o que gerou esse inesperado cruzamento cultural. Essa migração possivelmente trará muitos benefícios genéticos, pois a população de Faroé é muito endogâmica. Uma população endogâmica ou consanguínea é aquela em que os progenitores possuem um ou mais ancestrais em comum, o que traz muitos prejuízos para a saúde. Um estudo indicou um resultado incrível. Das 158 mil pessoas estudadas que viveram ou vivem nas Ilhas Faroé, 149 mil têm genes que se remontam a um único homem. Esse homem é Clement Lagersen Fullerup, que viveu no século 17 e teve 23 filhos. E aí, curtiu o barato? Você viajaria para as Ilhas Faroé para desfrutar das lindas paisagens ou em busca de um grande amor? Comenta aí embaixo, dá a tua opinião. É hora de carimbar o passaporte, pois essa viagem chegou ao fim. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like se você gostou do vídeo de hoje, pois assim estará ajudando em muito no desenvolvimento de novos conteúdos. Ah, e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa mega curiosa e mega apaixonada que você conhece. Valeu, até a próxima!